Khalil Gibran, do livro Espíritos Rebeldes, tradução de Emil Farhat. Prefácio da edição americana. Logo depois da publicação do original árabe de Espíritos Rebeldes, no início do século, grandes agitações e intrigas ocorreram. O livro foi queimado em público, no mercado de Beirute, por furiosos representantes da Igreja e do Estado, que o julgavam venenoso e ameaçadoramente perigoso para a paz do país. O Líbano, naquele tempo, estava sob uma virtual escravidão, debaixo da opressão turca. A amarga denúncia de Gibran contra as injustiças, quer religiosas, quer políticas, prevalecente na época, provocou também sua saída antecipada do país e a excomunhão da igreja, apesar de seus pais serem leais maronistas. Foi a publicação de Khalil, o herege, em particular, que abalou o sultão e seus emires, e provocou em todo o Médio e Próximo Oriente, por parte de nervosas autoridades, uma autoanálise de seus governos. Gibran estava calmamente ocupando-se da pintura com seu amigo Rodin, em Paris, quando soube da destruição solene de seu livro, e simplesmente declarou que isso era um excelente motivo para a publicação de uma segunda edição. Em 1908, seu exílio foi abolido e a Igreja reconciliou-se com ele, sem a sua reciprocidade. Uma testemunha dos cortejos fúnebres de Gibran, em 1931, afirmou que a pompa eclesiástica do evento estava acima de qualquer descrição. Centenas de padres e líderes religiosos, representantes de todas as religiões existentes sob o céu do Oriente, compareceram sem caráter solene. Morinistas, católicos, xiitas, protestantes, maometanos, gregos ortodoxos, judeus, sumitas, drusos e outros. E, para tornar completo o retorno de Gibran ao rebanho da religião, ele foi enterrado na gruta do monastério do Mar Sarkis, em Psheri, na igreja da sua infância. Madame Rose Annier. Mísero é o homem que ama uma mulher e, ao tomá-la como esposa, roja seus pés o suor de sua pele e o sangue de seu corpo, e a vida do seu coração, e lhe colocando nas mãos o fruto da labuta e os proventos de sua capacidade, pois quando ele lentamente der acordo de si, verá que o coração que ele tanto se esforçou por conquistar foi dado gratuita e sinceramente a outro homem para o regalo de seus recônditos segredos e de seu mais profundo amor. Mísera também é a mulher que, mergulhada na indiferença e na irresponsabilidade da juventude, vê-se de repente na casa de um homem que a inunda de ouro reluzente e presentes preciosos, concede-lhe todas as honras e alegrias de um entretenimento pródigo, mas é incapaz de satisfazer a sua alma com o vinho celestial que Deus derrama através dos olhos do homem no coração de uma mulher. Reconheci Rashid Bey Naman desde minha mocidade. Ele era libanês, nascido e criado na cidade de Beirute. Sendo membro de uma família rica que preservava a tradição e a glória de seus ancestrais. Rashid tinha orgulho de citar incidentes que se relacionavam principalmente com a nobreza de seus antepassados. No seu dia a dia, ele seguia as crenças e os costumes que, na época, dominavam no Oriente Médio. Rashid Ben Naman era generoso e caridoso, mas, como muitos sírios, só olhava para as coisas superficiais e não para a realidade. Nunca escutava os ditames de seu coração, mas ocupava-se em obedecer às críticas do ambiente em que vivia. Ele perdia o tempo com as coisas de só menos que lhe cegavam os olhos e o coração para os degredos da vida. Sua alma se desviava da compreensão da lei da natureza,
para uma fugaz autogratificação. Rashid era um desses homens que logo demonstravam sua amizade ou sua repulsa para com as pessoas. Porém, arrependia-se de sua impulsividade quando já era tarde demais para recuar. E então a vergonha e o ridículo os dominava, ao invés do perdão e da consagração. Esses são os fatores que induziram Rashid Bey Naman a casar-se com Rose Anier, muito antes de que sua alma abraçasse a dele, sob a proteção do verdadeiro amor que torna a união um paraíso. Depois de alguns anos de ausência, voltei à cidade de Beirute. Quando fui visitar Rashid Ben Naman, encontrei-o pálido e magro. No seu rosto, qualquer um poderia ver o aspecto de uma amarga decepção. Seus olhos pesarosos falavam pelo seu coração oprimido e por sua alma melancólica. Eu estava curioso para saber a causa de sua melancolia. De qualquer modo, não hesitei em pedir uma explicação e disse: O que aconteceu com você, Rashid? Onde está o sorriso radiante e a fisionomia alegre que te acompanham desde a infância? A morte levou-lhe algum amigo querido? Ou as noites negras roubaram o ouro que você acumulou durante os dias luminosos? Em nome de nossa amizade, diga-me, o que está causando essa tristeza no coração e essa fraqueza em seu corpo? Ele olhou para mim pesarosamente, como se eu tivesse lhe revivido alguma imagem já apagada de dias maravilhosos. Respondeu-me com uma voz angustiada e vacilante. Quando uma pessoa perde um amigo, ela se consola com outros amigos que possui. E quando perde seu ouro, ela medita por um tempo e expulsa o infortúnio de sua mente, especialmente quando ela se sente sadia e ainda cheia de ambição. Mas quando o homem perde a tranquilidade de seu coração, onde ele pode achar o conforto e com que ele pode substituí-la, que mente pode orientá-lo? Quando a morte ocorre por perto, você sofrerá, mas quando o dia e a noite passam, sentirá a maciez do toque dos dedos suaves da vida, então você sorrirá e se alegrará. O destino chega de repente trazendo ansiedade. Ele o fixa com olhos horríveis, aperta sua garganta com dedos afiados, arremessa-o ao chão e passa pesadamente sobre você com pés de ferro. Então, ele se ri e vai embora, mas depois arrepende-se de sua atitude e pede-lhe para perdoá-lo com algum ato de boa sorte. Estende-lhe sua mão sedosa e o consagra. Canta-lhe a canção da esperança e o leva a esquecer suas preocupações. Ele cria em você novas razões para a confiança e a ambição. Se o encanto de sua vida é um pássaro maravilhoso que você ama carinhosamente, você alegremente alimentará com as sementes de seu infinito e fará com que seu coração, uma gaiola, sua alma, um ninho. Mas, enquanto você afetuosamente o admira e o olha com os olhos do amor, ele escapa de suas mãos e voa muito alto. Então desce e entra numa outra gaiola que nunca mais retorna. E o que você pode fazer? Onde você encontrará resignação e solidariedade, paciência e pesar? Como você pode reviver suas esperanças e sonhos? Que poder pode acalmar o seu coração turbulento? Tendo proferido essas palavras, com voz emocionada e espírito sofredor, Rashid Ben Naman tremia como um junco, abalado pelas rajadas de ventos do sul. Ele estendeu a mão como se fosse agarrar alguma coisa com os dedos crispados para destruí-la.
A face enrugada estava lívida. Seus olhos cresceram como se eles os escancarasse por algum momento, e lhes pareceu ver um demônio vindo do nada para levá-lo dali. Então ele os fixou em mim, e sua aparência mudou repentinamente. Sua raiva se transformou em agudo sofrimento e angústia, e ele gritou: É a mulher que eu salvei das garras mortais da pobreza. Abri meus cofres para ela e a tornei invejada por todas as mulheres de por seu maravilhoso vestuário, gemas preciosas e magníficas carruagens puxadas por cavalos etéreos. Uma mulher que meu coração amou e que os meus pés pus minha afeição. A mulher para quem eu era um verdadeiro amigo, companheiro sincero e marido amoroso. A mulher que me traiu e me abandonou por outro homem para partilhar com ele a penúria e para repartir com ele seu pão miserável, amassado com a vergonha e misturado com a desgraça. A mulher que eu amei, o maravilhoso pássaro que alimentei e para quem eu fiz do meu coração uma gaiola e de minha alma um ninho, escapou de minhas mãos e entrou numa outra gaiola, aquele anjo puro que residia no paraíso de minha afeição e do meu amor. Agora me parece um demônio horrível, descendo na escuridão para sofrer pelo seu pecado e me fazer penar na terra pelo seu crime. Rachid escondeu a face com as mãos, como se estivesse querendo proteger de si próprio, e calou-se por um momento. Então suspirou e disse: Isso é tudo que posso lhe dizer. Por favor, não me pergunte mais nada. Não alardeie a minha desgraça. Pelo contrário, faça com que seja uma infelicidade muda. Para, para ela, cresça, mas em silêncio, matando-me, para que eu possa, enfim, descansar em paz. Levantei-me com lágrimas nos olhos e piedade no coração, e, silenciosamente, dei-lhe adeus. Minhas palavras não tinham poder para consolar-lhe o coração ferido, e meus conhecimentos não me forneciam um archote para iluminar o seu obscuro eu. Alguns dias depois, encontrei Madame Rosé Agnier pela primeira vez, numa choupana pobre, rodeada de árvores e flores. Rosé tinha ouvido falar de mim através de Rachid Ben Naman, o homem cujo coração ela pisoteou e deixou sobre as terríveis patas da vida. Quando olhei para os seus olhos lindos e brilhantes e ouvi a voz de um timbre sincero, eu disse a mim mesmo: será ela, aquela mulher sórdida? Esse rosto claro poderá esconder uma alma horrorosa, um coração criminoso? Será essa a esposa infiel? Essa mulher de que eu próprio tenho falado mal? Imaginando-a uma serpente disfarçada sob a forma de um pássaro maravilhoso? Então eu sussurrei de novo para mim mesmo: é esse belo rosto que fez de Rachid Ben Naman um miserável? Já não ouvíamos dizer que uma beleza assim, agressiva, oculta muitas desgraças e um profundo sofrimento? Também não é a lua maravilhosa que inspira os poetas, a mesma lua que transforma o silêncio do mar ou terríveis rugidos? Quando nos sentamos, Madame Annie parecia ter ouvido e lido meus pensamentos, e não quis prolongar minhas dúvidas. Ela pousou sua maravilhosa cabeça entre as mãos e, com uma voz mais doce que o som da lira, disse: Eu nunca o vi, mas percebi a reação dos seus pensamentos às suposições colhidas da boca do povo.
Isso me convenceu de que você é piedoso e possui a compreensão para com uma mulher perseguida. A mulher cujos segredos do coração você descobriu e cujas afeições você conhece. Permita-me revelar-lhe tudo o que existe em meu coração, pois assim você poderá saber que Rosé Anier nunca foi uma mulher infiel. Eu tinha apenas 18 anos de idade quando o destino me deu para Rashid Bey Naman, que tinha então 40 anos. Ele se apaixonou por mim, pelo que os outros dizem. Fez-me sua esposa e colocou-me numa casa magnífica, pondo à minha disposição criados e empregadas. Vesti-me com roupas caras e cobrindo de pedras preciosas. Rashid me exibia como uma estranha raridade na casa de seus amigos e familiares. Sorria triunfalmente quando via seus contemporâneos olharem para mim com surpresa e admiração. Levantava a cabeça com orgulho quando ouvia as senhoras falarem de mim com exaltação e afeição. Mas ele nunca podia ouvir o que eles cochichavam. É essa a esposa de Rashid Ben Naman ou a filha adotiva? E um outro que comentava: se ele tivesse casado na idade certa, seu primeiro filho seria mais velho que Rose Ranier. Tudo isso aconteceu antes que minha vida tivesse sido despertada do profundo torpor da juventude, antes que Deus inflamasse meu coração com o toque do amor e antes do crescimento das sementes das minhas afeições. Sim, tudo isso veio à tona durante a época em que eu acreditava que a verdadeira felicidade vinha através de roupas maravilhosas e de belas mansões. Quando despertei da sonolência da segunda infância, senti as chamas do meu fogo sagrado queimando no meu coração e uma fome espiritual roendo minha alma, fazendo-a sofrer. Quando abri os olhos, via minhas asas movendo-se da direita para a esquerda, tentando ascender ao amplo firmamento do amor, mas despedaçando-se e caindo sobre rajadas de empecilhos, de leis que tinham amarrado o meu corpo a um homem, antes que eu conhecesse o verdadeiro sentido dessa lei. Senti todas as coisas e soube que a felicidade de uma mulher não se realizava através da glória da honra de um homem, nem através de sua generosidade e afeição, mas pelo amor que une ambos os corações e afeições, sabendo-os um só membro do corpo, da vida e uma palavra dos lábios de Deus. Quando a verdade se mostrou para mim, me vi prisioneira pela lei na mansão de Rashid Ben Naman, como um ladrão roubando seu pão e escondendo-se nos recantos escuros e protetores da noite. Senti que cada hora passada com ele era uma terrível mentira escrita na minha fronte, com letras de fogo, ante o céu e a terra. Eu não poderia lhe dar meu amor e afeição, nem recompensa pela sua generosidade e sinceridade. Tentei em vão amá-lo, mas o amor é um poder que cria em nossos corações. Mas nossos corações não podem criar esse poder. Eu rezei em silêncio na noite, diante de Deus, para que criasse nas profundezas do meu coração um laço espiritual que me aproximasse profundamente do homem que fora para mim como um companheiro de longa vida. Minhas preces não foram atendidas, porque o amor desce sobre as nossas almas pela vontade de Deus, e não por um desejo ou rogo do indivíduo. Assim, permaneci por 2 anos na casa daquele homem, invejando a liberdade dos pássaros do campo, enquanto minhas amigas invejavam minhas dolorosas correntes de ouro. Eu era como uma mulher a quem arrancaram seu único filho, como um coração tristonho que vivia sem nenhuma afeição, como uma vítima inocente da severidade da lei humana. Eu estava quase morrendo de fome e de sede espiritual. Num dia escuro, eu olhava através do céu carregado, quando vi uma luz suave vindo dos olhos de um homem que caminhava pobremente
pelas rotas da vida. Fechei os olhos para esta luz e disse a mim mesma: ó, minha alma, a escuridão da tumba é teu destino. Não sejas ávida por esta luz. Então, escutei uma linda melodia vindo do céu e que reviveu meu coração ferido com a sua pureza. Mas tampei os ouvidos e disse: ó, minha alma, o choro do abismo é o seu destino. Não sejas ávidas por canções celestiais. E fechei os olhos de novo para não mais ver, e tampei os ouvidos para não mais escutar. Mas meus olhos fechados continuavam a ver aquela luz suave, e meus ouvidos continuavam ouvindo aquele som divino. Eu estava amedrontada pela primeira vez e me sentia como um mendigo que acha uma joia preciosa junto ao palácio do emir e não pode pegá-la porque tem medo, nem deve deixá-la por ser tão pobre. Chorei, chorei o pranto de uma alma sedenta que vê um córrego, porém cercado de animais ferozes, e então se atira ao chão, esperando e observando medrosamente. Então Rose tirou os olhos de mim, como se lembrasse o passado que a fazia ter vergonha de encarar-me. Mas continuou. Essas pessoas que retornam à eternidade antes de terem provado a doçura da vida verdadeira são incapazes de entender o sentido do sofrimento de uma mulher, especialmente quando ela dedica sua alma a um homem que a ama pela vontade de Deus e seu corpo a outro, que ela acaricia por obrigação da lei terrena. É uma tragédia, escrita com sangue e lágrimas da mulher, que o homem lê ridicularizando porque não pode entendê-la. Mesmo que entendesse, seu riso se transformaria em escárnio e blasfêmia, que agiria como fogo no coração dela. É um drama encenado pelas noites escuras no palco da alma de uma mulher, cujo corpo está ligado a um homem, conhecido por ela como seu marido, antes que ela percebesse o sentido divino do casamento. Ela descobre sua alma pairando sobre o homem que ela adora através de todas as ações do amor e beleza, puras e verdadeiras. É uma terrível agonia que começou com a existência da fraqueza da mulher e o início da força do homem. É isso, e isso não terminará, a menos que os dias de escravatura e superioridade do forte sobre o fraco sejam abolidos. É uma guerra terrível entre a corrupta lei da humanidade e as sagradas afeições e divinos propósitos do coração. Em tal campo de batalha, eu jazia ontem, porém, juntei o resto de minhas forças, libertei-me dos ferros de minha covardia, desamarrei minhas asas dos laços da covardia e voei para o amplo céu do coração e da liberdade. Hoje, formo uma alma com o homem que amo. Ele e eu brilhamos como uma tocha na mão de Deus antes do começo do mundo. Não existe poder sob o sol que possa tirar minha felicidade, porque ela emana de dois espíritos enlaçados, envolvidos pela compreensão iluminada pelo amor e protegidos pelo céu. Ela olhou para mim como se tivesse penetrado no meu coração, de maneira a descobrir o efeito de suas palavras, e para ouvir como o eco de sua voz retornaria de dentro de mim. Porém, continuei calado, e ela prosseguiu. Sua voz estava cheia de amarguras, lembranças da doçura vinda da sincera liberdade, como que ela falava. O povo lhe dirá que Rosenier é uma mulher herética, infiel, que seguiu os desejos, deixando o homem que a trouxe para dentro de si e que fez dela a maravilhosa de seu lar. Eles lhe dirão que ela é uma adúltera, uma prostituta, que destruiu com a sua mão obscena toda a trama sagrada do matrimônio, substituindo-a por uma união suja, tecida com a imundície
do inferno. Ela despiu os trajes das virtudes e colocou o manto do pecado e da desgraça. Eles dirão mais do que isso, porque o fantasma de seus pais ainda vive em seus corpos. Eles são como as cavernas desertas das montanhas, que ecoam vozes de sentido incompreensível. Eles nem entendem a lei de Deus, nem compreendem o verdadeiro motivo da verdadeira religião, nem distinguem um pecador de um inocente. Olham somente para a superfície dos objetos, sem conhecer os seus segredos. Dão seus vereditos com ignorância, julgam com cegueira, fazendo quais o criminoso e o inocente, o bom e o mal. Danem-se essas que processam e julgam os outros. Aos olhos de Deus, eu era infiel e adúltera somente enquanto estava na casa de Rashid Ben Naamã, porque ele me fazia sua esposa de acordo com as leis e tradições, e pela força da coerção antes que o céu o tivesse feito meu, de acordo com a lei espiritual do amor e da afeição. Eu era uma pecadora para os olhos de Deus e para mim mesma, quando comia seu pão e oferecia meu corpo em troca de sua generosidade. Agora sou pura e limpa, porque a lei do amor me libertou e fez-me honrada e fiel. Deixei de vender meu corpo por um abrigo e meus dias por roupas. Sim, eu era uma adúltera, eu uma criminosa, quando o povo me via como a mais honrada e fiel mulher. Hoje sou pura e nobre de espírito, mas a opinião deles estou manchada, pois eles julgam a alma pelo exterior do corpo e medem o espírito pelo padrão da matéria. Então Rose olhou pela janela e apontou a cidade com sua mão direita, como se tivesse visto fantasmas da corrupção e a sombra da vergonha entre os prédios magníficos. Ela disse compassivamente: Veja essas magníficas mansões e sublimes palácios onde a hipocrisia reside. Nesses edifícios e entre suas paredes, maravilhosamente decoradas, mora a traição ao lado da podridão. Sob o teto pintado com folhas de ouro fundido, a falsidade ao lado da pretensão. Note essas casas barulhentas que simulam felicidade, glória e domínio. Elas não são nada além de cavernas da miséria e da angústia. São túmulos hipócritas, onde a traição da mulher fraca esconde-se atrás de seus olhos pintados e de seus lábios carmesins. Nos seus recônditos existe o egoísmo e a obsessão do homem pelo ouro, pela prata, e a regra é suprema. Se esses altos e inexpugnáveis palacetes fossem sensíveis ao odor e ao ódio da falsidade e da corrupção, eles se rachariam e ruiriam. O homem simples olha para essas residências com olhos ansiosos, mas quando vê que os corações de seus moradores estão vazios de amor puro, como o que existe no coração de sua esposa, que o preenche totalmente, ele sorrirá e voltará contente para os seus campos. Rose tomou-me pela mão, levando-me para o lado da janela e disse: Venha, eu lhe mostrarei os camuflados segredos desse povo, cujo caminho me recusei a seguir. Veja esse palácio de colunas gigantes. Nele vive um homem rico que herdou de seu pai todo o ouro que tem. Depois de ter levado uma vida de imundície e podridão, ele se casou com uma mulher de quem nada sabia, exceto de que seu pai era um dos designatários do Sudão. Logo depois que terminou sua viagem de lua de mel, ele ficou enfastiado e uniu-se a mulheres que vendem seus corpos por moedas de prata. A esposa ficou abandonada e sozinha no palácio, como uma garrafa vazia largada a esmo por um beberrão. No início ela chorou e sofreu.
Depois viu que suas lágrimas eram mais preciosas do que um marido degenerado. Agora ela se ocupa de amar e devotar-se a um jovem com quem partilha suas horas alegres e em cujo coração ela derrama seu sincero amor e afeição. Deixe-me levá-la agora àquela casa rumorosa e rodeada de jardins maravilhosos. É a residência de um homem que vem de família nobre, que governou o país por muitas gerações, mas cujos padrões, sanidade e prestígio caíram devido à sua indulgência com os gastos loucos e com sua preguiça. Há alguns anos atrás, esse homem casou-se com uma mulher honrosa, porém rica. Depois que se apossou da fortuna dela, ele a ignorava completamente e devotou-se a uma atraente jovem. Sua mulher atualmente passa todo o tempo a anelar o cabelo, pintar os lábios e perfumar o corpo. Ela usa as roupas mais caras e espera que algum jovem sorria e a venha visitar. Mas é tudo em vão, pois ela não pode ser bem-sucedida, senão quando recebe seu próprio horrível sorriso no espelho. Observe aquele enorme solar, circundado por estátuas de mármore. É a casa de uma mulher linda que possui um estranho caráter. Quando seu primeiro marido morreu, ela herdou todo o dinheiro e bens. Então, escolheu um homem com uma mente fraca e um corpo frágil, e tornou-se sua mulher para proteger-se contra as línguas malvadas, e para usá-lo como escudo de suas abominações. Ela agora vive entre admiradores, como uma abelha que suga as mais doces e deliciosas flores. Aquela bela casa, depois desta, foi construída pelo maior arquiteto da província. Pertence a um homem ganancioso e rico, que devota todo o tempo a amontoar ouro e a escanear os pobres. Perdão. Devota todo o tempo a amontoar ouro e a escarnecer dos pobres. Ele, casado com uma mulher de uma beleza espontânea, física e espiritualmente, mas que é igual às outras, uma vítima do casamento precoce. O pai dela cometeu um crime ao dá-la a um homem antes que alcançasse a idade de compreensão, forçando-a a colocar no pescoço a pesada carga do casamento corrupto. Agora ela está pálida e magra, e não consegue achar uma saída para sua afeição aprisionada. Ela está afundando vagarosamente e desejando a morte para livrar-se da armadilha da escravidão e desligar-se de um homem que passa sua vida ajuntando ouro e amaldiçoando a hora que desposou uma mulher estéril, que não poderia lhe dar uma criança para levar seu nome e herdar seu dinheiro. Naquela casa entre aqueles pomares mora um poeta visionário. Ele se casou com uma mulher ignorante que ridiculariza seus trabalhos porque não pode entendê-los, e ri de sua conduta porque ela não pode ajustar-se à sua sublime maneira de viver. Esse poeta achou a liberdade do desespero de seu amor por uma mulher casada e aprecia sua inteligência e o inspira, gentilmente colocando em seu coração o archote das afeições e revelando-lhe os mais belos e ternos provérbios através de seu charme e beleza. Faça silêncio por uns minutos e Madame Annier sentou-se no sofá ao lado da janela, como se sua alma estivesse cansada do tumulto desses quarteirões. Disse então, lentamente: essas são as residências nas quais me recusei a morar. São os túmulos nos quais eu também estava espiritualmente enterrada. Essa gente de quem me livrei é a que se deixa atrair pelo corpo enquanto repele o espírito e que nada conhece sobre o amor e a beleza. O único mediador entre eles e Deus é a misericórdia de Deus por sua ignorância da lei divina. Não os posso julgar, pois eu era um deles, mas me compadeço deles, de coração. Não os odeio, mas odeio sua rendição à fraqueza da falsidade. Falei, falei todas essas coisas
para mostrar-lhe a realidade da gente de quem me escapei, contra a vontade deles. O que fiz foi descrever-lhe a vida das pessoas que falam tão mal de mim, porque pedi sua amizade, para ganhar a minha própria. Emergi do calabouço escuro de onde vivem e dirigi meus olhos na direção da luz, onde a sinceridade, a verdade e a justiça predominam. Eles agora me enxotaram de sua sociedade, e estou agradecida, porque a humanidade não exila, senão aqueles cujos espíritos nobres se rebela contra o despotismo da opressão. Aquele que não prefere o exílio à escravatura não é livre em nenhuma extensão da liberdade, da verdade e do dever. Ontem eu era como uma bandeja que continha toda sorte de manjares saborosos. Rashid Ben Naman nunca se aproximou de mim, senão quando sentia necessidade desses alimentos. Ainda assim, nossas almas continuavam afastadas de nós como dois humildes e dignos servos. Tentei adaptar-me ao que o povo chama de infortúnio, mas o meu espírito se recusa a passar toda a vida ajoelhando-se comigo ante um ídolo horrível erigido pelas épocas negras e denominado lei. Mantive minhas algemas até escutar o amor, chamando-me, e senti meu espírito preparado para partir. Então quebrei-as e fui-me da casa de Rashid Ben Naman como um pássaro que se livra da gaiola de ferro e deixando atrás de mim todas as joias, roupas e luxo e criadagem. Vim, vim viver o meu amor com meu amado, pois senti que o que estava fazendo era honesto. O céu não me quer para chorar e sofrer. Muitas vezes durante a noite rezo para vir amanhã e quando ela chega, rezo para que o dia se acabe. Deus não me destinou para levar uma vida miserável, pois Ele colocou nas profundezas do meu coração um anseio de felicidade. Sua glória repousa na alegria do meu coração. Essa é a minha história, e esse é o meu protesto perante o céu e a terra. Isso é que eu canto e respiro, enquanto essa gente tampa os ouvidos com medo de escutar-me. Assim assim deixarem-se induzir a uma rebelião que iria abalar as fundações de sua galante sociedade. Esse é o caminho áspero que garimpei até alcançar a cúmida de minha felicidade. Agora, se a morte vier levar-me, estarei mais do que decidida a apresentar-me diante do supremo trono do céu, sem medo ou vergonha. Estou pronta para o dia do julgamento do meu coração é alvo como a neve. Obedeci o desejo de Deus em tudo o que fiz e segui o apelo do meu coração enquanto ouvia uma voz angelical que vinha do céu. É esse o meu drama. A que a gente de Beirute diz ser uma blasfêmia nos lábios da vida e uma gangrena no corpo da sociedade. Mas um dia o amor irá despertar também seus corações, como os raios do sol que fazem brotar nas flores, até mesmo na terra contaminada. Um dia os caminhantes pararão diante da minha cova e saudarão a terra que envolve o meu corpo. Aqui descansa Rosenie, que se livrou da escravidão das decadentes leis humanas para seguir a lei de Deus e do amor puro. Ela voltou o rosto para o céu, pois assim não veria a sombra do seu corpo, nem entre os crânios e os espinhos. A porta se abriu e um homem entrou. Seus olhos brilhavam como raios mágicos e nos lábios aparecia um sorriso triunfante. Madame Enier levantou-se, tomou o braço do jovem e o apresentou a mim, referindo-se ao meu nome com palavras altamente lisonjeiras. Vi que ele era aquele por quem ela renegou o mundo e violou todos os costumes e leis terrenas. Enquanto nos sentamos, o silêncio dominou a sala. Cada um estava absolvido em profundos pensamentos.
Um longo minuto de silêncio e respeito tinha se passado, quando vi que o casal se sentara bem aconchegado. Vi algo que nunca tinha visto e entendi instantaneamente o sentido da história de Madame Nie. Compreendi o segredo do seu protesto contra a sociedade que persegue aqueles que se rebelam contra as leis e costumes opressores antes de descobrir qual a causa da rebelião. Vi um espírito celestial na minha frente, formado de dois seres maravilhosos e unidos, no meio dos quais está Deus e o amor. Entendo suas asas, estendendo suas asas sobre eles, para protegê-los contra as más línguas. Vi um completo entendimento emanado de duas faces sorridentes, iluminadas pela sinceridade e cercadas pela virtude. Pela primeira vez na minha vida, vi a realidade viva da felicidade de um homem e de uma mulher, amaldiçoados pela religião e marginalizados pela lei humana. Levantei-me, disse-lhes adeus e deixei a modesta choupana, onde a afeição era como um altar ao amor e à compreensão. Andei por entre os prédios que Madame Ania me apontou. Quando cheguei ao final daqueles quarteirões, me lembrei de Rachid Ben Naman, meditei sobre sua condição miserável e disse para mim mesmo: ele está esmagado. Será que o céu o escutará se ele o invocar contra Madame Anie? Teria essa mulher agido errado quando deixou e seguiu a liberdade de seu coração? Ou foi ele o criminoso ao forçar seu corpo ao casamento antes de dominar o seu coração pelo amor? Qual dos dois é o oprimido e qual é o opressor? Quem é o criminoso e quem é o inocente? Pus-me a dialogar comigo mesmo depois de alguns momentos de pensar profundamente. Muitas vezes a decepção tenta uma mulher a deixar o marido e buscar a opulência, porque o seu amor por ricas e belas vestimentas a cega e a leva em direção à vergonha. Porém, teria sido Madame Anie infiel ao trocar o rico palácio de seu marido pela modesta casa de um homem pobre? Muitas vezes a ignorância mata a honra de uma mulher e revive a sua paixão. Ela fica cansada e abandona o marido, impelida por seus desejos, e segue um homem por quem se rebaixa. Era Madame Anie essa mulher ignorante e dominada por seus desejos carnais, quando declarou publicamente sua independência e se juntou ao jovem amado? Ela poderia ter se satisfeito secretamente enquanto vivendo na casa do marido, pois muitos homens estavam dispostos a ser escravos de sua beleza e mártires de seu amor. Madame Enie era uma mulher infeliz. Ela somente perseguiu a felicidade, achou-a e se atirou. Essa é a única verdade nesse caso, que a sociedade tanto condena. Então, balbuciei perguntando a mim mesmo: será permitido a uma mulher comprar a sua felicidade com a infelicidade de seu marido? E minha alma retrucou: será justo que um homem escravize a afeição da esposa enquanto vê que jamais terá o seu amor? Continuei andando e a voz de Madame Enie ainda estava soando em meus ouvidos. Quando cheguei ao extremo oposto da cidade, o sol estava desaparecendo e o silêncio dominava os campos e as pradarias, enquanto os pássaros começavam a cantar suas canções do entardecer. Comecei então a meditar. Ante o trono da liberdade, as árvores se alegram com a brisa que perpassa e gozam dos raios do sol e da lua. Através dos ouvidos da liberdade, esses pássaros sussurram, e ao redor da liberdade, eles voam buscando a música dos riachos. Através do céu da liberdade, essas flores exalam sua fragrância, e diante dos olhos da liberdade, elas sorriem enquanto chega a madrugada. Tudo na terra vive de acordo com a lei da natureza, e, dessa lei, emerge a glória e a alegria da liberdade. Mas o homem é privado dessa benesse, porque ele impôs para sua alma, dada por Deus, uma lei acanhada e profana, feita por ele mesmo. Ele fez para si próprio regras opressivas.
O homem construiu uma estreita e dolorosa prisão, na qual ele encarcera suas afeições e desejos. Ele cavou uma profunda tumba, na qual enterrou seu coração e seus propósitos. Seu indivíduo, conseguindo, seguindo os ditames da alma, proclama sua divergência com a sociedade e viola as leis. Seus contemporâneos dirão que é um rebelde, merecedor da reclusão ou uma infame criatura que só merece a morte. Continuará o homem escravo do seu próprio confinamento até o fim do mundo? Ou livrar-se-á com o passar do tempo e viverá do espírito e para o espírito? Insistirá o homem na sua trajetória de altos e baixos? Ou dirigirá o olhar na direção do sol, para assim não ver a sombra de seu corpo entre os crânios e os espinhos?